todos. Vamos falar hoje sobre a armadura de Deus, dando prosseguimento ao estudo que foi iniciado no último vídeo. Está baseado em Efésios 6, a partir do verso 11 em diante. Então eu vou discorrer agora sobre a armadura de Deus. Lembrando que quando Paulo fala da armadura de Deus, nessa guerra espiritual na qual estamos envolvidos, ele tem em vista uma armadura natural, uma armadura física, material, daquelas que são encontradas no Antigo Testamento. Mas, dentro da linguagem espiritual do Novo Testamento, essa armadilha do Novo Testamento ela é espiritual. Portanto, as armas do Novo Testamento são armas espirituais. E a armadura é espiritual. E aí eu vou discorrer aqui sobre cada uma das peças da armadura, porque no meio desta guerra na qual nós estamos, guerreando contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra esses seres invisíveis e espirituais, nem por isso menos reais, nós temos que usar essas armas, ou como diz aqui o texto, revestivos de toda a armadura de Deus. Verso 11, e no verso 13, tomai toda a armadura de Deus. Não só uma parte da armadura, mas toda a armadura, porque qualquer parte da armadura que faltar, nos torna vulneráveis a sermos atingidos por um golpe do inimigo, uma flecha, uma lança, espadada e tudo mais. Então vamos ver a primeira peça da armadura, verso 14, Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou atando o cinto da verdade. Então na armadura, o cinto da armadura, que afivela a armadura, que o cinto é na cintura, por isso que a cintura é chamada de cintura, ele fala que é a verdade. E essa verdade aqui que devemos usar como parte dessa armadura espiritual, é aquela verdade que é o contrário da mentira. Então, por exemplo, Efésios, ainda o livro de Efésios 4, 25, ele vai dizer assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa é a verdade. Paulo então está tomando por entendido que quando não éramos cristãos, não éramos discípulos de Jesus, a mentira podia ser adotada na nossa vida. Mas uma vez que nós agora nos tornamos discípulos, seguidores de Jesus, nos tornamos cristãos, ele disse que devemos deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo. Eu vou passar rapidamente por esses textos para não desperdiçar tempo. Em João 8,44, é aquele texto famoso onde Jesus, falando com os judeus que estavam ali debatendo com ele, altercando com ele, os judeus que tinham se gloriavam de serem filhos de Abraão. João 8,44, Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, por isso que uma das peças da armadura é a verdade, na conduta, no falar, porque Satanás é o pai da mentira. E quem adota como padrão de vida a mentira se torna filho de Satanás. Por isso que vós tendes por pai o diabo, Jesus disse para aqueles judeus que se consideravam muito piedosos. Ainda em Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz o seguinte,
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, agora veja, e a todos os mentirosos. Então quando chega na questão do mentiroso, ele diz, e a todos os mentirosos, dá uma ênfase, né? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 22:15, ele vai dizer o seguinte: ficarão de fora da cidade da Nova Jerusalém os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Novamente o ênfase sobre mentira, o que ama e comete a mentira. Então, quando Paulo fala que a primeira peça da armadura é a verdade, é o cinto da verdade, compara com o cinto, ele está exatamente querendo dizer isso, que devemos adotar como padrão da nossa vida a verdade e expulsar a mentira da nossa vida. Muito bem. Segunda peça da armadura espiritual nessa guerra, ele diz, parte 14, Efésios 6, 14b. E vestida a couraça da justiça, a couraça da justiça. A couraça, que chama também de cota de malha, é aquela parte que protege os órgãos internos do tórax, órgãos vitais como coração, pulmão, fígado. Isso literalmente numa guerra convencional é muito importante. Hoje se chamaria isso de colete à prova de bala, coisa desse tipo aí. E aqui na guerra espiritual, Paulo está dizendo que essa peça da armadura espiritual que nos protege nessa guerra é a justiça, vestida a couraça. A justiça é uma couraça. O que é a justiça? É nós sermos justos em todo o nosso procedimento, não cometer injustiça. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, quando pouco antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai dizer sobre Abraão, ele vai dizer assim: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, e para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, é justiça e juízo. Deus disse que Abraão deveria ensinar a seus filhos a fazer isso. Justiça, e por todo o Antigo Testamento nós vemos Deus exigindo da descendência de Abraão praticar a justiça e juízo. E todas as vezes que eles se desviaram disso, eles foram penalizados. Novo Testamento agora, eu quero citar Romanos 14, 17, aonde Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui eu percebo que tenho ouvido algumas vezes algumas pessoas proferirem esse versículo invertendo os termos. E aí eu digo que é perigoso inverter os termos da Escritura, porque geralmente as palavras são colocadas numa ordem cronológica e tem um sentido. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, o reino de Deus é amor, justiça e paz. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, o reino de Deus é justiça. A primeira coisa é a justiça. A base do reino de Deus é a justiça. Quando existe justiça, a consequência da justiça é a paz. A paz. Paz sem justiça é uma contradição de termos. E em terceiro lugar, a alegria. Alegria no Espírito Santo, que ele fala aqui. Então, o reino de Deus é justiça. Da justiça brota a paz. E da paz a alegria. Alegria no Espírito Santo, que ele fala aqui. Então, a base do reino de Deus é a justiça. Isso aí faz parte da armadura, é a couraça, a cota de malha, o colete à prova de bala, que nos protege nessa guerra espiritual contra Satanás. Em 1 Coríntios 6, verso 9, 1 Coríntios 6, verso 7. 1 Coríntios 6, verso 7, olha o que Paulo diz. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, novamente, mais uma vez aí, Paulo citando essa peça da armadura chamada justiça, né? A couraça que nos protege na guerra espiritual. Então, temos que estar sempre do lado da justiça. Observando em nosso derredor, na cultura brasileira, por exemplo, não é o que se vê, né? E se vê muita injustiça. Mas nós, seguindo as orientações da palavra de Deus, nós devemos procurar andar na justiça, do lado da justiça. E isso nos protegerá na guerra espiritual contra Satanás. Em terceiro lugar, ele fala, verso 15, Efésios 6,15, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse versículo aqui é difícil de ser entendido. Ao longo da minha vida também tenho tentado entender esse versículo, mas calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Mas eu creio que o sentido, que eu tenho observado, que o sentido começa a aparecer nos seguintes versículos da Bíblia. Êxodo 12:11 vai dizer o seguinte: quando a instituição da Páscoa judaica no Egito, eles iam sair. Êxodo 12:11 diz assim: assim, pois, comereis o cordeiro da Páscoa, os vossos lombos cingidos, os vossos cajados, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, Israel deveria comer o cordeiro da Páscoa assado, mas devia comer, ainda que fosse à noite, mas de prontidão, pronto para encetar uma jornada, para sair para alguma caminhada. Eu creio que é isso que o texto de Efésios 6,15 quer dizer. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Devemos estar sempre preparados para sair, para levar o Evangelho para alguém, levar o Evangelho para evangelizar, porque eu entendo hoje que quem comanda o evangelismo é o Espírito Santo. A gente vai observar em várias passagens, por exemplo, no livro de Atos, que é o Espírito Santo que comanda o evangelismo. Por exemplo, quando em Atos 8, um anjo do Senhor fala para Filipe, que está em Samaria, né? Vamos ver lá em Atos 8. Atos 8, está em Samaria, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aí no verso 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. Então vemos aqui que o Espírito Santo está comandando as ações de Filipe. Filipe estava em Samaria, no meio de avivamento, mas mesmo assim o Espírito Santo o mandou para evangelizar o eunuco etíope, Mordomo de Candace, rainha da Etiópia. Então, quando uma das peças da armadura que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos estar sempre preparados para sair para evangelizar. Ou seja, o Espírito Santo vai dizer: vai em tal lugar. Isso aqui é um negócio complicado, porque observo eu que a nossa tendência natural é sair para fazer as coisas sem que o Espírito Santo tenha mandado. Não, até por uma compulsão, um desencargo de consciência, eu vou sair falando de Jesus para todo mundo. Mas não é isso que nós vemos aqui na Bíblia, né? Nós vemos que o Espírito Santo comanda o evangelismo, porque o evangelismo é seletivo. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Por isso que nós evangelizamos 100 pessoas, às vezes converte 3, porque o Espírito Santo só ele sabe quem está preparado para ouvir e onde nós devemos lançar a nossa semente. Então, essa preparação, o tempo todo preparado, por isso que é para os pés calçados, para levar o Evangelho sob o comando do Espírito Santo, uma das peças da armadura para nos proteger da guerra espiritual. Verso 16, Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. A fé é um escudo. Então, já sabemos que o escudo na guerra, ele é importante, é muito importante, porque o escudo é que protege o combatente
das flechas, e aqui fala de dardos inflamados. Dardos inflamados são flechas incendiárias. Podemos lembrar daqueles filmes que às vezes assistimos, filmes de época, quando aquela saraivada de flechas à noite incendiárias, né? E elas são detidas com escudo. Ou pode ser lança também, né? A lança é mais pesada, tem que ser um bom escudo para deter uma lança. Mas na guerra espiritual, Satanás tentará nos atingir com flechas, dardos inflamados, flechas incendiárias. Mas o escudo da fé nos protegerá. Então, a fé é um escudo. Aí o que é fé? É outra coisa complicada, né? Nós sabemos realmente o que é fé. Quando nós sabemos o que é fé, vamos lá para Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova de coisas que não se veem. Eu já percebi que não é isso que é fé. Na verdade, o texto não está dizendo o que, ele está dizendo o que a fé faz. Ele está dizendo, numa construção, o fundamento é muito importante. A fé é tipo um fundamento numa construção para a nossa vida cristã. A prova, num julgamento num tribunal, a prova ela é decisiva, né, para a decisão do juiz. Para a decisão, uma redundância. Mas é isso que ele está dizendo. Assim é a fé para a vida cristã, né? O firme fundamento, coisa que se espera. Então nós esperamos, a fé é uma coisa que nós esperamos. É uma prova de coisa que nós não vemos. Todavia, fé pura e simples mesmo significa, sabe o quê? É Deus falar algo e nós acreditarmos no que Deus disse. Deus falou algo, eu acredito no que Deus disse. Quando eu acredito no que Deus falou, isso é fé. Haja vista como é que a história começa lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis 2, Gênesis 3, quando Deus falou algo para Adão. Naturalmente acredito eu que Adão falou para a mulher, mas a serpente veio com outra versão, ele tinha que escolher. Ou acreditava no que Deus disse, ou no que a serpente disse. E aí eles não acreditaram no que Deus disse. E portanto Deus coerentemente exige que se creia. Fé é você acreditar no que Deus disse. E o que Deus disse, em princípio, está registrado na sua palavra, a Bíblia. É o registro do que Deus disse. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Portanto, acreditar no que a Bíblia diz, isso é fé. Naturalmente, isso não é tão simples, porque a Bíblia é um grande livro, traduzido de não sei quantas vezes. Então não é fácil entender a Bíblia, mas quando você entende o que a Bíblia diz, se é realmente aquilo que Deus disse, você acredita no que a Bíblia diz, isso é fé. Por isso que Romanos 10, 17, diz lá, portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé brota de você ouvir a palavra de Deus, ou você crê ou não crê na palavra de Deus, se você ouvir, né? Ainda em Hebreus 11:6, vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu vejo que a fé, ela está associada com a palavra de Deus. Se eu não sei o que Deus disse, eu não posso ter fé. Porque eu só posso ter fé se eu souber o que Deus disse. Porque a fé não é algo que eu meramente um esforço intelectual para acreditar em algo. Biblicamente falando, a fé não é isso. Eu irei citar ainda aqui Romanos 1:5 e Romanos 16:26. Os dois textos dizem assim, falam assim da obediência da fé. E que Paulo vai dizer lá é que a missão do Evangelho é levar os gentios, porque a igreja de Roma é a igreja gentil, que ele diz assim, para a obediência da fé. Ou seja, a missão do Evangelho é levar os gentios que não conhecem a Deus, obedecerem a Deus pela fé sabendo o que Deus disse, no caso a Escritura. O que Deus disse na Escritura, crendo no que Deus disse, isso é fé. E na guerra espiritual, ele diz aí então que a fé é um escudo, né? O escudo da fé. Aí vem o escudo da fé, o capacete da salvação, o capacete da salvação, capacete da salvação,
Cada uma dessas expressões poderíamos gastar muito tempo, né, procurando explicá-las, mas o capacete da salvação é que nós temos que nos assegurar que nós realmente estamos salvos. Gente religiosa tem em todo lugar, né? Existe dentro do ser humano, creio eu, uma compulsão para a religiosidade. Deus nos fez assim. Existe uma necessidade dentro de cada ser humano de adoração. Se ele não adorar o verdadeiro Deus, ele adorará qualquer outra coisa. Até o ateu, dizem que o ateu é uma figura moderna, porque no passado não existia a figura do ateu. Porque, na verdade, nenhum ser humano é ateu, né? Ele sabe que lá no íntimo ele acredita que existe algo mais. Então, nós devemos nos certificar que nós realmente estamos salvos, porque gente religiosa tem em todo lugar. Haja vista as religiões. E dentro do próprio cristianismo, tem muita gente que não está salva. É religiosa, mas não está salva. Então ele está dizendo, olha, você se certifica que você está salvo mesmo. Porque você está salvo mesmo, ela equivale ao capacete na guerra espiritual, que protege a cabeça, o cérebro, os pensamentos. Aí quando você é salvo mesmo, você se arrependeu mesmo, né? Porque o Espírito Santo lhe ajudou a se arrepender, você obedeceu se batizando no nome de Jesus, você recebeu o Espírito Santo mesmo, como está escrito nos textos aí. Então aí você está salvo mesmo. Porque se você não estiver salvo, você não pode guerrear a guerra espiritual, você estará vulnerável no meio da guerra espiritual. Então, o capacete da salvação, a salvação é absolutamente necessária para se vencer nessa guerra espiritual. Mas, ele vai falar aqui o seguinte, a espada do Espírito, né? A espada do Espírito. E é interessante porque a espada normalmente não faria parte da armadura. Dizem que a única peça dessa armadura que é uma arma de ataque, não de defesa, é a espada. E aqui é dito que a palavra de Deus, e quando eu falo a palavra de Deus, existe a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é verbalizada, ela não deixa de ser a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, falada. Então, ele diz então que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é a espada do crente. Eu já disse da outra vez que nós dizemos, está aqui a minha espada, que no caso é uma Bíblia. Mas aqui está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Porque é o Espírito Santo que a maneja através do crente. E ele diz então que nessa guerra espiritual, na qual estamos envolvidos contra Satanás e suas hostes, a arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus. Se nós nos lembrarmos lá na tentação de Jesus, em Lucas 4, pode ser Mateus 4 também, é dito lá que toda vez que Satanás atacou Jesus com a tentação, ele reagiu citando a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Aí quando ele diz está escrito, ele está citando a Escritura. O que confirma que a Escritura é a palavra de Deus. Até o próprio Satanás, querendo imitar Jesus, ele disse, também está escrito, né? Está escrito, aí citou o Salmo 91, Jesus foi que disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele diz aí, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o que significa que nós devemos nos encher, eu diria até saturar com a palavra de Deus. Eu sei que o diabo espalhou por aí pelo mundo afora, dizendo, quem lê muito a Bíblia fica louco. É claro que foi o diabo que espalhou isso, né? Mas pelo contrário, o ensinamento da Bíblia principalmente no Antigo Testamento, a ênfase de todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus, a do Novo é a oração. No caso, o Espírito Santo, que vem mediante a oração. Então, o que o salmista diz no Salmo 1 é aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor, tudo quanto fizer prosperará. E tantos outros textos, né? Que o rei de Israel tinha a obrigação de ler diariamente a Escritura, para que seu coração não se exaltasse sobre os seus irmãos, e tivesse longa vida lá no seu reinado. Então, naturalmente Satanás procura
levantar distrações. O nosso mundo hoje está cheio de distrações de toda ordem, de maneira que para alguém se debruçar, para se saturar com a palavra de Deus, para meditar, estudar, memorizar, ter a sua mente tomada pela palavra de Deus, é um grande desafio. Porém, aqui está dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vai usar a sua palavra através de nós, nós devemos estar revestidos dela. E na guerra espiritual contra Satanás é uma arma. Por isso que Satanás se esforça tanto para desqualificar, né, e desmoralizar a palavra de Deus. Até esses países comunistas e até islâmicos, governos radicais, eles não permitem que a Bíblia entre lá, porque eles sabem que o perigo é o livro. Porque o livro desmascara Satanás e as suas obras. Na guerra espiritual, a palavra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ao terminar de descrever a armadura, no verso 18, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Então já aprendi que orando em todo o tempo aqui, esse tempo aqui não é o tempo Cronos, mas é o tempo Kairos. E o tempo Kairos não é o tempo Crono. O tempo Kairos é um tempo especial, diria até o tempo espiritual, o tempo de Deus, mas é um tempo definido. Por exemplo, o tempo Kairos é assim: uma mulher, ela tem uma gravidez que demora 9 meses. Isso é um tempo Kairos, é um tempo definido. O tempo do cumprimento profético, alguma coisa, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Ali é um tempo que cumpriu-se e alguma coisa aconteceu. Isso é o tempo Kairos. E eu creio que o tempo Kairos aqui, quando ele está dizendo orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, aí é a oração intercessória. Eu já ouvi crente dizer assim: eu não vou orar porque eu não tenho nada a pedir para Deus. Ele não entendeu o que é oração. Oração aqui é arma de guerra. E o que ele está dizendo aqui é que nós devemos orar com todo tipo de oração, porque há vários tipos de oração. Oração de gratidão, de súplica, né, intercessória. Essa aqui é intercessória. Intercessão por todos os santos. Ou seja, sempre teremos motivo de orar em favor de todos os santos, que são os outros cristãos, né? Seja eles que estejam na China, na Coreia do Norte ou em qualquer outro lugar, e principalmente onde são perseguidos, devemos orar por eles, que é uma obrigação nossa, é um dever, porque em Lucas 18 Jesus diz assim: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta a parábola do juiz iníquo, onde aquela viúva, ela vai ao juiz constantemente dizer: faze-me justiça contra o meu adversário. Aí é colocado Satanás. Um dos objetivos principais da oração é Satanás, para que ele não nos mate, não nos destrua, não nos vença. Então a oração é o coroamento dessa armadura. E aqui é o tempo Kairos. Eu creio que o tempo Kairos, como eu venho dizendo aqui, está no verso 13, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, toda a Bíblia fala do dia mau. Às vezes a expressão é um pouco diferente, assim, tipo assim, o Salmo 20. Jeová te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O dia da angústia é o dia mau. E é o dia que Satanás te ataca. É o dia que a desgraça acontece na tua vida. Aqui é o dia mau. Ele diz aqui: havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o tempo Kairos, onde no dia mau nós devemos orar em todo o tempo, no tempo Kairos. E aí no verso 19 ele vai falar da oração intercessória pelos líderes, né? Paulo, que é um apóstolo, diz assim, 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ou seja, Paulo então coloca sobre a igreja a responsabilidade de fazer oração intercessória pelos líderes. No caso, ele era um apóstolo, né?
e ele estava preso, né? Ele estava preso, e lá da prisão ele pede oração, só que Paulo não pede oração em seu favor, oração intercessória da igreja, para que ele fosse solto, nem para que ele tivesse algum tipo de alívio, mas a oração que ele pede assim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança. É interessante que essa palavra confiança é a mesma palavrinha que aparece na oração da igreja primitiva em Atos capítulo 4, verso 31, onde ele diz lá, né? O verso 30, que diz lá assim, né? A oração que a igreja primitiva faz termina dizendo o seguinte: concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ousadia ou intrepidez, a palavra no grego é parresia, é a mesma palavrinha confiança aqui. E aí diz lá, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia, parresia a palavra do Senhor. Então Paulo pede oração para que, mesmo na prisão onde ele estava, ao evangelizar a guarda pretoriana, ele falasse com ousadia. Ousadia aí é a autoridade do Espírito Santo, é o revestimento do Espírito Santo, que é a mesma palavrinha que aparece em Atos 4, 13, onde o Sinédrio, vendo a intrepidez de Pedro e João, de lá, vendo eles a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e indoutos, reconheciam que eles haviam estado com Jesus. É a mesma palavrinha aparecia e no verso 8 de Atos 4 diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, devemos orar, ou seja, a igreja deve orar, né? Nessa guerra espiritual, para que os nossos líderes, aqueles que estão em evidência, que estão na linha de frente, eles sejam revestidos de autoridade do Espírito Santo para falar com ousadia, com intrepidez, sem medo, com destemor, assim como Jesus, ele ensinava com autoridade, não como os escribas, que causavam admiração no povo. E essa é a guerra, e essas são as armas. Se adotarmos essas armas espirituais, nós com certeza venceremos essa guerra. E não vamos pegar literalmente isso, como eu já vi alguns, né? Pegar uma espada de brincadeira e pega aqui a tua espada, pega o teu escudo, não tem nada a ver com essa questão aí física. São armas espirituais, essas que nós descrevemos aí. Então ainda tem um outro texto onde Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.